Oi pessoal, professora Mariane aqui. Vamos dar início aí a mais uma aula. Capitalismo e as suas fases é o tema da aula de hoje. Não há como a gente falar das fases do capitalismo sem a gente falar um pouquinho sobre o que é o sistema capitalista. O sistema capitalista é um sistema socioeconômico baseado no lucro, sempre no lucro irrestrito, e a gente vai colocar sempre essa palavra socioeconômico porque ele é um sistema que vai atuar não só na economia, não só na forma como as empresas atuam, como o capital circula, mas também na forma como a sociedade se organiza, né? Então a gente vai ter uma divisão da sociedade em classes sociais, né? Onde os cidadãos serão organizados e hierarquizados segundo o seu poder aquisitivo, segundo riqueza e pobreza, né? A gente vai ter um sistema baseado na propriedade privada, né, onde as propriedades serão cercadas, terão um único dono, e por incrível que pareça, para quem não sabe, nem sempre foi assim na história da humanidade. A gente já teve momentos onde as propriedades eram de uso comum e as pessoas usufruíam delas de forma coletiva, tá? E uma economia de mercado, onde eu terei em sua maioria, um Estado, e aí Estado, gente, com E maiúsculo, de Estado-nação. Sempre que eu colocar o E minúsculo, eu estou me referindo à unidade da federação, Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Quando eu colocar o E maiúsculo, é de Estado-nação, de país, tá? Então, onde eu vou ter os Estados-nação atuando pouco nessa economia, de forma que quem vai atuar mais vão ser as empresas e o próprio capital circulante, tá? E o que é o capital, né? Basicamente, eu coloquei essa estrutura aqui, onde inicialmente a gente tem o D representa dinheiro e o M mercadoria, tá? Então eu tenho um valor em dinheiro, onde eu converto esse valor em uma mercadoria, né? Então eu tenho, sei lá, 20 reais, e eu peguei esses 20 reais e fui numa loja de artesanato e comprei produtos para fazer um arranjo de flores artificial. E aí eu agreguei trabalho a isso, né? Peguei, transformei nessa matéria-prima que eu comprei, agreguei trabalho. O que é agregar trabalho? Eu trabalhei, eu gastei meu tempo em cima daquilo, fazendo aquele arranjo. E aí eu fiz uma mercadoria, tá? Que seria esse arranjo. E aí, quando eu vender, eu vou vender essa mercadoria com lucro. Então, o meu objetivo é conquistar não somente o dinheiro inicial que eu gastei, mas um dinheiro acrescido de lucro. O apóstrofo que eu coloquei aí significa esse lucro. Obviamente que atualmente, na fase do capitalismo que nos encontramos, não necessariamente a gente precisa fazer uma mercadoria na materialidade das coisas, né? A gente está falando aí hoje de bolsa de valores, dinheiro fluido, globalização. Então, essa estrutura ela vai se alterar, tá? E a gente vai falar disso mais pra frente. Entretanto, capital sempre será esse dinheiro acrescido de lucro. Não importa como eu conquistei esse lucro, se foi através de uma mercadoria, ou se foram através de outras formas, tá? Como eu coloquei aí um ponto importante, ao longo do tempo, com o desenvolvimento do capitalismo, ele vai se reinventando, ele vai se reestruturando, tá? A atuação do Estado muda, a atuação dos trabalhadores e do próprio capital se altera, tá? E aí a gente vai para a primeira fase do capitalismo, agora sim a gente vai começar a falar das fases, que é o capitalismo comercial ou mercantil, que ele vai do século XIV até o século XVIII, e que vai marcar o período dos governos absolutistas e das grandes navegações. Basicamente, esse é o momento do chamado mercantilismo. E quais são os fundamentos do mercantilismo, né? Primeiro é a balança comercial favorável. O que é balança comercial favorável? É você exportar, vender para outro país, mais do que você importa, mais do que você compra de outro país, tá? Há um grande protecionismo
Então há uma proteção da economia com base em um Estado interventor. Então, os governos, os estados, eles protegem a sua economia e eles tomam as decisões nesse âmbito econômico, tá? A base do mercantilismo, a base, né, desse capitalismo comercial e mercantil é o metalismo, é o acúmulo de metais preciosos, como o ouro, a prata e o cobre, e a maioria, né, da riqueza dos estados-nação, ela está dentro dos cofres, materializada mesmo em ouro, prata, metais preciosos, tá? Esse é o momento de acumulação primitiva, que a gente vai chamar, onde toda essa riqueza vai ser conquistada de uma forma muito sórdida, né? A partir de colonialismo, de dominação de terras, escravidão, genocídio, tá? De nações da África e da América, principalmente da América Latina, tá? E aí a gente vai ter o que a gente vai chamar de DIT colonial. O que é a DIT? A DIT é a Divisão Internacional do Trabalho. É um nome bonito para dizer como que o trabalho no mundo se organiza. Quem faz o quê? Quem vende o quê para quem? Então, é como o trabalho se divide no âmbito global em diferentes momentos históricos. No momento colonial, a DIT colonial, ela se organizava através da ideia de colônia e metrópole, onde a colônia só poderia fazer comércio com a metrópole, dando aí origem ao que vocês já estão cansados de saber, o chamado Pacto Colonial, tá? Nesse momento, as colônias elas vão vender, elas vão enviar, né, especiarias, matérias-primas e metais preciosos, tá? E a metrópole, por sua vez, irá enviar os bens manufaturados, tá? Bens manufaturados, eu não vou entrar muito, porque senão é uma outra aula, artesanato, manufatura e indústria, mas, basicamente, os bens manufaturados é um grau após o artesanato. Então, no trabalho artesanal, o artesão faz todo o processo produtivo sozinho e ele mesmo vende e fica com todo o lucro. Na manufatura, a gente já começa a ter uma divisão do trabalho dentro desse local onde é produzido, a gente começa a ter uma maior produção, uma maior demanda. Então, são bens que ainda precisam de, como diz, manufaturados, ainda precisam das mãos, a gente ainda não está falando de máquina, tá? Mas que são enviados aí para essas colônias, principalmente produtos têxteis, tá? Têxtil, tecido, tá, gente? Para quem não sabe. E aí a gente vai para a segunda fase do capitalismo, que a gente vai chamar de capitalismo industrial, que ele vai do século XVIII ao século XX e ele vai se iniciar a partir da primeira revolução industrial que vai ocorrer na Inglaterra, tá? Esse período ele vai abarcar tanto a primeira revolução industrial como a segunda revolução industrial, tá? E a revolução industrial, ela vai gerar profundas transformações, tanto na Inglaterra quanto na Europa. Eu não vou entrar aprofundar nas bases da Revolução Industrial, gostaria, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se a gente estivesse em aula, com certeza eu falaria sobre isso, mas esses meios não me permitem. Isso aí, se vocês quiserem, coloca aí no box de informações, aí nos comentários, que depois eu faço uma aula só sobre isso, tá? A maior diferença entre a primeira e a segunda fase do capitalismo está exatamente no processo de industrialização das metrópoles na Europa e toda a alteração socioeconômica que vai ocorrer nesse momento. Então, com a criação da máquina a vapor na Inglaterra, né, o uso aí do carvão mineral como combustível, né, o uso das máquinas dentro das indústrias, a divisão industrial do trabalho, a organização do trabalho dentro das fábricas, ela vai gerar profundas transformações na economia e na sociedade, tá? O tempo do trabalho agora não é mais o tempo do artesão, é o tempo da máquina.
E aí a gente começa a falar de alguns pontos que com certeza vocês já ouviram. Burguesia, proletariado, liberalismo, coisas que a gente começam a pulverizar na nossa cabeça, tá? Eu coloquei aí nesse box do lado um modelo econômico. A gente já começa a estabelecer um modelo econômico com ideias liberalistas, né? E Adam Smith, ele é o principal autor que vai falar sobre liberalismo, vai falar sobre a autorregulação do mercado pela mão invisível do mercado, né? A lei da oferta e da procura. Então, nessas ideias liberalistas que começam a permear nesse momento, a gente vai ter um Estado-nação regulador agora e não interventor. Então, não vai estar tão preocupado em intervir, em atuar na economia, mas em regular em momentos de crise, principalmente, tá? É de ordem do Estado manter a propriedade privada, garantir que as coisas funcionem. Seria esse o papel do Estado, tá? A gente vai ter um livre comércio e a gente vai ter a lei da oferta e da procura. A lei da oferta e da procura é o que está acontecendo hoje com o álcool gel, né? Quando você tem, o capitalismo ele faz isso. Se você tem pouca oferta e muita procura, então pouco álcool gel e muita gente procurando, o que acontece com o preço do álcool gel? Sobe. Mesmo que a gente esteja num momento de pandemia, num momento onde as pessoas podem morrer por causa disso, não importa se você vai morrer. O capitalismo não está preocupado com isso. Ele quer acumular, ele quer gerar lucro. Então, essa é a ideia da lei da oferta e da procura, tá? Bom, e aí eu tenho o esquema da DIT industrial, da Divisão Internacional do Trabalho Industrial, tá? Onde a gente continua com essa lógica de colônia e metrópole, mas a colônia, ela, além de mandar matérias-primas e metais preciosos, ela também vai se desenvolver como um mercado consumidor de quê? Dos produtos industrializados que vão começar a chegar da metrópole, tá? Então essa é a maior diferença. E aí eu acho interessante a gente finalizar comentando algumas coisas que são importantes, principalmente em relação às contribuições do Karl Marx para compreender esse capitalismo industrial, tá? Primeiro, o antagonismo entre burguesia e proletariado, tá? A burguesia é a dona, a detentora dos meios de produção, tá? E o proletariado é aquele que, sem ter os meios de produção, só sobra para ele vender o quê? Sua força de trabalho, tá? Então, quando acontece a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, a gente tem a lei de cercamento dos campos, a Inglaterra cerca os campos, expulsa os camponeses, os trabalhadores dessas áreas. Então, os caras trabalhavam na terra, era dali que eles tiravam o seu suprimento. Se você tira a terra do camponês, você tira dele a sua condição de sobrevivência. E aí eles, sem essa massa trabalhadora, migra, principalmente para as cidades maiores e berços da Revolução Industrial, Manchester, Liverpool. E aí, uma mão de obra ociosa acabam tendo que se sujeitar a trabalhar nas indústrias. E as condições de trabalho na primeira Revolução Industrial na Inglaterra eram absurdas. Como eu falei, se vocês quiserem saber mais, coloca aí nos comentários que eu dou uma aula só sobre isso, tá? Então, no contexto da época, a classe burguesa era principalmente formada pela burguesia industrial. Hoje a gente não tem só a burguesia industrial, tá? Mas naquele momento de primeira Revolução Industrial, essa era a maior parte da classe burguesa. Marx ele vai contribuir para a gente com a ideia de alienação, de que muitas das vezes o proletariado ele é alienado, e que o trabalho ele é duplamente alienado, porque o trabalhador ele não é dono dos meios de produção, ele é explorado, ele não tem consciência da sua exploração e ele fabrica um produto que nem ele mesmo vai poder comprar, tá? E aí o Marx, até no Manifesto do Partido Comunista, ele vai diferenciar a ideia de proletariado para comunista. Eu acho importante a gente falar sobre isso, né? O proletariado é essa mão de obra, são essas pessoas que trabalham, que são exploradas, mas que não têm essa consciência de que são exploradas. O comunista,
ele faz parte do proletariado, tá? Ele é também uma massa, uma mão de obra explorada, mas ele é um cara que tem consciência da sua exploração e que deseja sair dessa lógica de exploração através de luta de classes, tá? Vem no Marx também a ideia do conceito de mais-valia. Conceito de mais-valia é de onde vem o lucro, né? O lucro do burguês vem do trabalho explorado pelo burguês no proletário. Então, por exemplo, você trabalha durante X horas e aí, de alguma forma, você não recebe um valor igual ao trabalho, adequado ao tempo de trabalho que você trabalhou, ou ao produto que você faz, certo? Então você recebe sempre menos, tá? E aí a gente vai ter a divisão entre mais-valia absoluta e mais-valia relativa. A mais-valia absoluta, o burguês vai aumentar a jornada de trabalho, então ele vai aumentar a quantidade de horas que tu vai ter que trabalhar, certo? E ele vai botar o menor possível o salário, tá? Que é para ele conseguir lucrar mais com o teu trabalho, certo? Você trabalha muito e ganha pouco, beleza? E ele continua, se você está trabalhando muito, a empresa está produzindo muito. Esse burguês está vendendo muito e está lucrando muito. Só que esse lucro não está indo para o seu bolso, certo? Esse lucro está indo para o bolso do burguês. Então essa é a mais-valia absoluta. A mais-valia relativa, ela já vem do aprimoramento técnico e produtivo. Então, onde eu começo a colocar máquinas que vão acelerar o processo de produção. Então, vem muito na minha cabeça a ideia do Fordismo, né? Quando Henry Ford coloca a esteira rolante dentro da fábrica, ele vai colocar o ritmo da esteira de acordo com o ritmo de produção que ele quer. Então, o tempo do trabalho não é mais o tempo do trabalhador que está produzindo. É o tempo da máquina. E você tem que trabalhar como se você fosse uma engrenagem da máquina. E aí, quem quiser saber mais, tem um filme do cinema mudo do Charlie Chaplin chamado Tempos Modernos, que explica muito bem Fordismo e ajuda a gente a entender também mais-valia relativa, tá? No YouTube tem. E a ideia de conceito de exército de reserva, né? Então, o capitalismo só sobrevive se houver desemprego. Sim, se houver desemprego. Por quê? Você acaba se sujeitando a condições péssimas de trabalho porque você sabe que tem pessoas que gostariam de estar trabalhando. Então, quando você, muitas das vezes, vai lá para o dono da empresa, para o dono da indústria, poxa, eu queria um aumento, eu queria melhor condição salarial, ele vai falar, bom, você não quer, tem um exército de pessoas, de trabalhadores que se sujeitariam e que estariam agradecendo por ter o trabalho que você tem. Então você acaba tendo que se sujeitar a estar como engrenagem desse sistema e a ser explorado, tá? A gente fecha essa aula aqui, ainda faltam mais 2 fases que eu vou preparar o vídeo para vocês. Um beijão e